No âmbito dos estudos linguísticos, muitas questões são relevantes para nós compreendermos como podemos falar e escrever e como podemos entender o funcionamento da língua entre usuários. Uma das questões mais importantes nesse aspecto é a questão dos mitos de linguagem. Questões como, existe um falar correto e um incorreto? Quando nós dizemos, por exemplo, nós semos felizes, isso é uma fala incorreta ou correta? A norma culta é a fala correta? Quando nós usamos a norma culta do português, nós estamos falando apenas uma modalidade linguística ou nós estamos falando a língua portuguesa correta? Questões como essas nos remetem ao tema geral do trabalho da disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos do curso de Letras. Nosso propósito nesse trabalho do nosso grupo é discutir um mito específico, o mito do português correto. Nos baseamos no livro Mitos das Linguagens, do autor Gabriel Otero. E vamos então discutir um pouquinho essa questão dos mitos relacionados ao uso de uma linguagem correta. Vamos discutir um pouquinho das questões relacionadas à gramática, que se refere à questão da escrita e excluir a fala, da questão da modalidade culta da língua e também de algumas discrepâncias entre o que se considera norma culta e o que pessoas cultas usam ao explorar a língua portuguesa como uma modalidade de comunicação. Então, algumas questões são chave para essa nossa discussão e eu e os nossos colegas vamos dar sequência a esse debate sobre os mitos da linguagem. Afinal, nós temos uma única modalidade linguística que é correta ou isso não passa apenas de um mito? Vamos aprender isso conosco? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Glicério, eu vou dar continuidade ao trabalho de linguística sobre os mitos. O mito é ninguém fala o português correto, certo? Bem, o português é uma língua tão complexa como qualquer outra. Porém, qualquer nativo, independente de escolarização ou idade, sabe se expressar fluentemente em sua língua materna, no caso, o português. Portanto, esse mito está mais ligado ao uso das regras do português, das regras gramaticais, da norma culta do português, das regras e normas que estão nas gramáticas tradicionais, e não ao português propriamente dito, não ao português falado pela maioria dos brasileiros no dia a dia. Se levarmos em consideração a norma culta da língua, o mito ninguém fala o português correto é um mito que está certo. Porém, o português falado pela maioria dos brasileiros é compreensível. E muitas maneiras ou formas de falar o português, mesmo que erradas segundo a gramática normativa, são formas já consagradas pelo uso. Posso citar como exemplo uma frase que todo mundo já leu nos jornais ou ouviu até mesmo já falou. Mais um acidente com vítima fatal. Não é a vítima que é fatal, fatal é o acidente, mas vítima fatal está consagrada pelo uso. Outro exemplo, queremos reaver o prejuízo. Ninguém quer reaver prejuízo algum. O que querem é ser indenizados pelo prejuízo. Embora seja incoerente, também é compreensível e consagrado pelo uso. A questão toda está na diferença do português falado para o português escrito. No português falado é fácil de se entender, pois pode pedir para repetir, pode gesticular. Já o português escrito precisa falar por si só, então há mais exigências em relação às regras da gramática normativa. Olá, gente, tudo bem? Bom, a minha parte também, fala sobre a gramática normativa, mas eu quero começar um pouquinho sobre o nosso mito, Eu vou começar falando sobre ele também. Eu espero não atropelar a parte de ninguém aí, também. O nosso mito começa assim, ele pergunta, ninguém fala ele afirma, ninguém fala o português correto. Depois ele pergunta, certo? Então acho que seria para a gente concordar ou não com isso, com esse mito, Poderíamos concordar com esse mito, sim, se levássemos em conta um suposto princípio que definisse os conceitos de um português errado ou de um português correto, Por exemplo, se uma pessoa que trabalha em obra, uma pessoa humilde, fala assim, temos que botar mais cimento nessa coluna porque essa viga é bem maior que as outras.
Ou um campeiro diz assim, daqui a chácara do Juvencio deve ter mais ou menos légua e pico, não se sabe, né? Ou se um mineiro, um paulista falar assim, aquela moça lá é bonita demais da conta. Só. Então são formas de falar. Essas formas de falar, nós deveríamos classificar elas como erradas, como descabidas, como inaceitáveis? A resposta seria sim, né, eu creio, se adotássemos todo o modelo exemplar da gramática normativa, todos os padrões, as regras praticamente inatingíveis, né, que essa gramática prescreve para a escrita, né, se nós fôssemos adotar para a fala, né, então seria uma coisa meio complicada, né. Acredito que todos leram sobre a parte do Machado de Assis, né, quando ele pegou uma gramática de um sobrinho dele. Eu creio que ele devia ter na época aí uns 30 e poucos anos, já escrevia bem, né. Então ele ficou pasmo, ele ficou se sentindo um completo ignorante, né? Vocês imaginem, né? Há 150 anos atrás, né, o Machado de Assis, ele se sentindo uma pessoa ignorante, né? O que sobraria pra gente, né, hoje em dia, com essa gramática aí atualizada, né? A questão é que nem os próprios gramáticos falam ou escrevem, né, seguindo o que está prescrito, né, na gramática normativa, né. Muitos deles, inclusive, já admitem outras gramáticas, né. Eles, inclusive, criticam essa gramática atual, né, e admitem, né, o surgimento de novas gramáticas, como a gerativa e a descritiva, né, mas isso aí veremos mais adiante. Bom, gente, essa era a minha parte. Espero ter contribuído com alguma coisa. Um abraço a todos. Bom, esse é o trabalho de linguística, então, onde a parte do nosso polo foi ninguém fala o português correto, e a parte que me tocar, então, é sobre a gramática normativa, né? E Faraco nos explica de que a gramática normativa ela é mais cultuada, né? Porque até mesmo os escritores mais consagrados, eles tinham dificuldade de entender esta gramática, né? Mesmo os nossos contemporâneos, os nossos escritores contemporâneos, eles têm dificuldade de entender esta gramática. Então, diz que ninguém fala ou escreve certo o tempo todo, nos diz Faraco, né? Existem normas da gramática, mas essas normas são para a escrita, não para a fala. Enquanto nós temos a fala, enquanto nós falamos, nós não nos guiamos explicitamente pela gramática normativa. A gente a usa muito mais na escrita. Então, ela é usada praticamente na escrita, esta gramática. Tem um filântropo norte-americano que ele fala, faz uma alegoria. Ele fala de que se um policial ele te segue por 500 milhas, quando ele te encontrar, automaticamente tu vai levar uma multa. Então, ele faz uma comparação com a nossa língua, com a gramática normativa, né? Que, claro que nós falando, nós vamos cometer erros. Todos nós cometemos erros com respeito ao que está prescrito na gramática, né? Faraco também nos escreve sobre Luiz Fernando Veríssimo, né? O nosso escritor gaúcho. Ele diz que escreve bem quem escreve claro. Então, eu entendo que escrever bem é quando tu escreve, que a pessoa consegue entender aquilo que tu está querendo dizer, né? É isso que Luiz Fernando Veríssimo nos diz, que escreve bem quem escreve claro. Ele fala isso numa crônica
que se chama O Gigolô. E ele fala, ele confirma que ele tem pouca intimidade com a gramática. Tanto ele, como Machado de Assis, também, que mais adiante eu vou falar um pouquinho dele, como Valentim, que foi o autor da letra do hino rio-grandense, né? Eles também falam da pouca intimidade que eles têm com a língua, com a gramática normativa, né? E nem por isso eles deixaram de ser grandes escritores renomados. Medeiro e Albuquerque nos conta que ele, sendo diretor de uma escola, ele chamou Valentim, esse mesmo senhor que escreveu o hino do Rio Grande do Sul, chamou essa pessoa, a Valentim, para que ele desse aulas, para que as crianças aprendessem a escrever. Porque os professores, eles sempre iam para a gramática normativa e as crianças não conseguiam escrever, não conseguiam se expressar. Então, isso foi uma das justificativas que Albuquerque de Medeiros comenta, né, que ele chamou a Valentim para dar esse curso, então, na escola onde ele era diretor, porque diz que sempre despencavam, os professores sempre descambavam, para a gramática normativa. Então, ele diz que esse tal Valentim, ele também tinha um desconhecimento grande da gramática normativa como disciplina escolar, né? Depois de um tempo, Medeiro e Albuquerque, ele se encontrou com Machado de Assis. E Machado de Assis disse para ele que ele mesmo, Machado de Assis, ele também serviria para esse cargo que Albuquerque queria, porque ele também tinha aberto uns dias antes a gramática de um sobrinho dele, e nessa gramática ele tinha visto que ele tinha total ignorância, né? Quanta ignorância que ele tinha quando ele leu a gramática normativa, porque ele não entendia nada, né? Então ele riu para Albuquerque, dizendo de que ele também poderia ser, então, porque, né, como nós sabemos, Machado de Assis é um ótimo escritor, então escrever, ele saberia também ensinar a escrever, né, não entendendo tanto, né, da gramática normativa. Bom, diz também que a norma, que a gramática normativa, ela é mais cultuada do que idealizada, né? Ela é mais cultuada do que deveria ser. Ela é uma ideia mais do que uma realidade, né? Porque a gente não usa essa gramática normativa para os nossos diálogos o tempo todo. A gente usa, e nós falamos um português correto, nós falamos um português correto dentro da gramática do português, mas sem usar essa gramática normativa, né, para a fala. As normas são para a escrita e não para a fala realmente. Bom, essa era a minha parte, então, da contribuição neste trabalho. Eu não sei se eu, de repente, porque essa é amplo esse assunto, né? De repente eu deixei alguma coisa sem falar, mas eu me estendi no tempo, então, né? É um assunto muito legal a ser discutido, e nós mesmos que nos cobramos e cobramos dos outros também uma fala gramatical correta, de repente a gente sabe que isso é um mito, né? Que a gente não fala o português gramaticalmente normativo correto, como deveria ser, como
os gramáticos idealizam que nós deveríamos falar, né? A gente fala da maneira contemporânea do português, né? De uma maneira culta, nós, estudantes e tudo, mas não usamos a gramática normativa o tempo todo na nossa fala, e sim na nossa escrita. Então, eu espero que tenham gostado. Muito obrigada. Oi, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre os mitos de linguagem. Nós temos entre os mitos de linguagem, as mulheres falam demais, a gramática do português não tem lógica, ninguém fala o português correto, certo? Uma pergunta. A língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. A ortografia do português é cheia de exceções. Todo mundo tem sotaque, menos eu. A língua dos índios é muito rudimentar. Depois de adulto, é praticamente impossível aprender uma nova língua. Os animais têm uma forma de comunicação tão complexa quanto a nossa. No futuro, contaremos com um tradutor automático universal que traduz automaticamente qualquer frase de qualquer língua. Então, esses são alguns dos mitos que nós vamos trabalhar. Especificamente, o grupo que eu estou vai falar sobre o mito número 3, que é ninguém fala o português correto, certo? Então, o que seria o português correto, o português errado? Na verdade, isso aí são indagações, são questionamentos entre vários linguistas e autores de gramática que defendem certas ambiguidades. Nós vamos falar também sobre a norma culta. O que seria uma norma culta? A norma culta, ela na verdade ela não tem uma norma específica para ser culta ou menos culta. Isso depende muito dos fatores sociais e culturais e políticos em que a pessoa vive. Portanto, há um paradigma do século passado, do século XVIII e XIX, em que era dita a norma culta, aquela gramática, aquela escrita que estava dentro dos padrões da gramática, principalmente nos pronomes, vós, lhe, que hoje em dia particularmente não se usa. A gente substituiu, né, por nós, vocês, ninguém, a gente. Então, são termos que a gente usa na língua popular, né? E que não deixa de ser correto. Então, isso é um dos fatores que depende da cultura da pessoa, do meio em que ela está inserida. Norma culta seria aquela norma escrita, não só falada, mas escrita dentro dos padrões exigidos pela gramática. Mas não que essa nossa forma de falar ou de escrever esteja errada. A gente tem que fazer uma consideração relevante ao meio em que se está incluído. Então, aos estudos da linguagem, já que nosso trabalho é sobre o português correto, eu vou exemplificar algumas discrepâncias entre o que prescreve as regras da gramática normativa tradicional e o que de fato é usado até por pessoas cultas. Por exemplo, na gramática diz que a gente deve usar um pronome depois do verbo. Por exemplo, empresta-me um lápis. Só que ninguém diz empresta-me um lápis. A gente diz me empresta o lápis. Outro exemplo é que o verbo gostar, ele sempre vai exigir uma preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Mas na prática, o que a gente faz? A gente vai fazer uma pergunta e diz, e fala, esse sorvete é o que ela gosta. E a gente não diz, esse sorvete é o de que ela gosta. Outro exemplo é o uso da mesóclise, por exemplo, que é o uso do pronomezinho no meio do verbo. Por exemplo, eu falar-te-ei sobre alguma coisa. Ninguém diz eu falar-te-ei.
A gente diz, eu falarei sobre algo. Outro exemplo também é o uso do vós, que antigamente era muito usado o vós, e agora ninguém mais usa o vós. Até os próprios escritores abandonaram o uso do vós e agora só usam muito o você, e aqui no sul o uso do tu, né, que é muito comum. Então, essas são umas discrepâncias que mostram que na prática não é usado bem certinho o que diz, o que rege as regras da gramática normativa. Eu me chamo Laísa e eu vou falar um pouco das discrepâncias entre as regras da gramática tradicional e o uso que as pessoas cultas fazem da nossa língua. As regras da língua culta que são estabelecidas nas gramáticas normativas tradicionais, elas na maioria, na sua grande parte, elas não descrevem a nossa língua portuguesa culta. Essas normativas elas são descritas de uma maneira que se torna a nós, parece que ela é inatingível, ela é inalcançável, nos dá uma impressão que a gente não sabe nem falar e nem escrever corretamente, que a gente não domina a nossa própria língua. Então, a norma culta ela é mais conceituada das normas utilizadas na nossa língua, e quem utiliza essa norma são as pessoas com elevado grau intelectual, cultural e escolar. Mas existem diversas variáveis da língua, e essas são justificadas pelas diferentes classes sociais, pelo nível de escolaridade, pela região em que a pessoa vive, pela cultura que vem agregada com ela. Então, a gente pode dar alguns exemplos da norma culta da língua portuguesa. Por exemplo, o pronome pessoal da segunda pessoa, do plural. Vós. Vós sabeis para onde vou. Esse pronome ele não é mais encontrado no nosso vernáculo culto. Então, a gente fala, você sabe para onde vou? Outro exemplo que a gente pode utilizar a respeito da colocação pronominal são as regras como a ênclise, onde a gente fala que o pronome oblíquo ele deve aparecer após o verbo principal. Amo-te. Ou dá-me o copo, dá-me o prato. Então, por trás desse mito, está uma relação de poder, onde a gente relaciona a norma tradicional, a culta, com o ideal, que a gente acaba taxando quem se desvia dessa norma, a gente acaba taxando essa pessoa de menos competente no uso dessa língua. O que a gente sabe que não é verdade. Nos dias de hoje existem inúmeros estudos, artigos que comprovam. Então agora minha colega vai falar mais um pouco sobre esse assunto. Olá, meu nome é Lidiane e dando continuidade ao que os colegas já relataram em relação ao mito de que ninguém fala o português correto, se levarmos em conta que só fala ou escreve o português correto, só faz o uso do português correto aquele que segue à risca as regras da gramática tradicional, então podemos dizer que ninguém assim o faz. Porque a gramática, o nosso vocabulário, vem se modificando ao longo do tempo. E a gramática tradicional, ela foi escrita há tempos atrás, e nela não consta algumas mudanças que vêm ocorrendo na nossa linguagem. Como, por exemplo, os pronomes vós e vós, eles já caíram em desuso. E apareceram então os pronomes você e a gente, que estamos habituados e que falamos no nosso dia a dia. Outra questão que esse mito abrange é em relação à regionalização das palavras. Como, por exemplo, o pronome tu, ele é muito usado aqui no Rio Grande do Sul. Já em outros estados, a maioria das pessoas, se não todas, elas usam o você de forma comum. Isso não quer dizer que nós ou eles estamos errados, só cada um usa uma palavra diferente. Da mesma forma que, por exemplo, a fruta da qual aqui chamamos de bergamota, em outros estados ela é chamada de mexerica ou tangerina, e não quer dizer que o nome da fruta esteja errado. Ela só é uma questão de regionalização. Usamos aqui uma palavra diferente para dizer o nome. Isso não quer dizer que esteja errado. Se levarmos em conta, então, que só fala correto ou escreve correto aquele que faz o uso da gramática tradicional, então o mito tem um fundo de verdade, porque até mesmo pessoas cultas, estudiosos, escritores,
cada um fala e escreve de forma diferente. E isso não quer dizer que estamos errados, né? Boa tarde a todos. Em continuação dos vídeos de meus colegas da disciplina de Introdução à Linguística, do curso de Letras Espanhol e Literaturas, falarei um pouco aqui sobre os mitos de linguagem proposto neste trabalho, para que nós expressássemos algo sobre a norma culta da língua e sobre o empoderamento linguístico. Falarei sobre o sujeito que faz uso da linguagem culta. Tende a se sentir empoderado pelo fato desse fator linguístico lhe conceder mais expectativas em termos de linguagem, diante de sujeitos com menos poder de linguagem culta. Podendo com certeza os sujeitos, um com mais empoderamento e o outro sujeito com menos empoderamento linguístico, conviverem de forma pacífica. Sobre o fator linguístico, que o sujeito que tem menos empoderamento linguístico ou faz menos uso de linguagem culta, podemos falar que este sujeito poderá viver pacificamente junto com o outro que tem mais empoderamento linguístico e que usa mais a norma culta da língua. Vou dar um exemplo aqui do que ocorre aqui dentro do meu lar. O meu esposo, que estudou menos, ele fala às vezes as palavras que não estão muito corretas, mas com humildade eu as ouço, porque eu não posso dizer que eu sou uma pessoa tão estudada, mas estou me achegando, ou propriamente estando mais perto daqueles que têm certo poder de empoderamento linguístico. Ele diz assim para mim: vamos até o portão? E eu falo para ele: sim, vamos até o portão. Ele fala para mim assim: me alcança a vassoura? E eu digo para ele: te alcanço sim, a vassoura. Isso tem acontecido dentro do meu lar, mas falando aqui sobre a parte profissional daqueles que têm mais empoderamento linguístico e social, com certeza eles terão mais ascensão a esses dois fatores da nossa vida. Também quero falar aqui que mesmo quem tem mais empoderamento linguístico com o que tem menos, isso pode se tornar em um certo mito, porque as pessoas convivem com certeza em paz. É o que acontece aqui dentro do meu lar. Então, esse empoderamento linguístico é muito bom em certas formas da nossa vida, tanto socialmente como culturalmente, ou ascensão social na nossa vida, e também quanto ao profissional também, porque o profissional também é importante na nossa vida, é o que nós pretendemos alcançar. Bom, para o encerramento então do trabalho dos mitos, o problema então não é da língua em si, da língua portuguesa em si, mas da questão da norma culta trazida pela gramática normativa, que promove a maneira correta de se falar o português, ainda que no Brasil exista divergência perante os escritores da questão da gramática, ter a diferença entre a gramática da língua portuguesa do Portugal e a gramática da língua portuguesa brasileira. Existem diferenças como na questão da primeira pessoa do plural, que muitos já consideram o emprego de agente como correto, enquanto que as gramáticas ainda trazem nós. E o principal ponto que o mito abordou, então, nesse caso, foi que ninguém consegue falar o português corretamente,
e que falar corretamente é uma utopia, e existem muitas dificuldades e preconceitos até com quem fala corretamente e quando ele é ensinado em sala de aula. E creio que seja isso. Agradeço em nome de todos. Tchau.